Pensem numa sala a fervilhar de energia. 8 pessoas a discursar com paixão, a lançar perguntas umas às outras, tudo sob o olhar atento de um painel de juízes. À primeira vista, parece um caos total, não é? Mas por baixo de tudo isto, existe uma estrutura incrivelmente precisa, desenhada para testar o raciocínio e, acima de tudo, a persuasão. Pois é, essa é a grande questão. Com 4 equipas a competir ao mesmo tempo, como é que os juízes conseguem sequer chegar a uma classificação do primeiro ao 4º lugar? Para desvendar este mistério, vamos usar o Manual do Campeonato Mundial de Debates Universitários como a nossa bússola. Este é o nosso plano de voo. Vamos começar pela estrutura básica, depois mergulhar nos papéis de cada equipa, nas regras do jogo e, claro, no que realmente significa vencer. No final disto, a ideia é que se consiga ver um debate não como uma confusão, mas sim com os olhos de um analista. Muito bem, vamos a isso. Antes de mais, é preciso perceber o terreno de jogo. Entender esta estrutura é a base para tudo o que se segue no debate parlamentar britânico, OBP, como é mais conhecido. Em cada debate, temos 4 equipas de 2 pessoas. Simples. 2 dessas equipas formam a bancada do governo, que vai defender uma ideia, e as outras 2 formam a bancada da oposição, que vai argumentar contra. Mas aqui é que a coisa fica interessante. As equipas estão divididas em primeira metade e segunda metade. Ou seja, elas estão do mesmo lado, mas também estão a competir uma contra a outra pela vitória. E a ordem dos discursos é sagrada, nunca mas nunca muda. Começa com o primeiro-ministro e depois alterna entre governo e oposição, sempre a descer as bancadas. Cada um dos 8 oradores tem uma e apenas uma oportunidade para deixar a sua marca. Ok, já conhecemos a estrutura. Agora vamos ver o que é que se espera que cada equipa faça. Porque não basta ter bons argumentos, cada equipa tem uma missão muito específica para cumprir. O primeiro governo dá o pontapé de saída. A primeira oposição responde diretamente e começa a construir o seu próprio caso. E depois entram as equipas da segunda metade. E a missão delas é absolutamente crucial. Têm de trazer algo novo. É o que se chama uma extensão. Mas o que é isso na prática? Vamos a um exemplo. Imaginem que a moção é: esta casa proibiria os jardins zoológicos. O primeiro governo pode focar-se na crueldade animal. A primeira oposição pode responder falando da importância da conservação. Para ganhar, o segundo governo não pode, de maneira nenhuma, repetir os argumentos sobre crueldade. Precisa de uma extensão. Podia, por exemplo, introduzir um argumento novo sobre o impacto económico negativo dos zoos, ou aprofundar a filosofia da questão, sabe? Questionar o direito da humanidade de enjaular outros seres. Essa nova linha de pensamento é a sua extensão. É a única forma de superarem a sua própria equipa da primeira metade e levarem a vitória. Até agora, parece que cada um fala à vez, de forma organizada. Mas a parte mais dinâmica do formato BP é quando há interação direta entre as equipas. E isso acontece através de uma regra muito específica, o ponto de informação. Um POI, ou ponto de informação, é a única forma permitida de interromper um orador. Um membro da bancada contrária pode levantar-se e pedir para fazer uma pergunta rápida ou uma afirmação. É, no fundo, uma ferramenta para testar os argumentos do adversário em tempo real, uma prova de fogo. Cada discurso tem precisamente 7 minutos. E este tempo é rigorosamente controlado, sendo dividido em partes que definem exatamente quando é que estas interrupções podem ou não acontecer. O primeiro e o último minuto de cada discurso são tempo protegido. São sagrados. Isto é estratégico, claro. Dá ao orador tempo para apresentar a sua introdução e fechar as suas ideias, sem ser interrompido. Mas, naqueles 5 minutos no meio, o jogo muda completamente. Um bom debatedor deve aceitar 1 ou 2 POIs. Porquê? Porque aceitar um POI e responder de forma rápida e eficaz mostra confiança, mostra controlo, mostra que não se tem medo do desafio. Por outro lado, recusar todos os POIs pode parecer fraqueza, como se o orador estivesse a esconder argumentos frágeis. Portanto, esta regra não é só sobre interrupções, é uma forma de medir a força de um caso. Certo, já vimos a estrutura, os papéis, as regras de interação, mas no final do dia, como é que uma equipa ganha isto tudo? A resposta está toda num único conceito-chave. E aqui está, preto no branco, vindo diretamente do manual oficial. Não se trata de quem está certo ou de quem fala mais alto, trata-se de quem é mais persuasivo dentro das regras do jogo. Uma equipa tem de convencer o juiz de que os seus argumentos são os mais importantes e os mais bem defendidos naquele debate específico.
Para garantir que o julgamento é justo, os juízes não podem usar as suas próprias opiniões. Em vez disso, eles assumem uma persona, a do eleitor bem informado e inteligente. Pensem numa pessoa normal, inteligente, que lê as notícias, mas que não é especialista no tema do debate. Os argumentos têm de ser persuasivos para essa pessoa, não para um perito na área. E o que é que cria essa persuasão? São basicamente duas coisas a trabalhar em conjunto. A análise, que é a substância, as razões, a lógica, as provas, e o estilo, que é a entrega, a forma como essa análise é comunicada de maneira clara e convincente. Uma coisa não funciona sem a outra. Um grande estilo sem análise é conversa vazia, e uma grande análise com um estilo fraco pode nem sequer ser entendida. Agora que já percebemos o objetivo, vamos fazer um exercício. Vamos sentar-nos na cadeira do juiz. Pensar como um juiz é a verdadeira chave para entender o que realmente importa num debate. A regra de ouro de um juiz é não intervir. E isto é mais profundo do que parece. Significa que o juiz tem de resistir ativamente à tentação de completar os argumentos na sua cabeça. Por exemplo, se um orador apresenta um argumento com uma falha, o juiz não a pode corrigir mentalmente. Se a equipa adversária não detectar essa falha, o argumento fica de pé. O papel do juiz não é ser o melhor debatedor da sala, é avaliar o debate que realmente aconteceu. É uma disciplina rigorosa para garantir que a vitória é conquistada pelos debatedores e não oferecida pelo juiz. Para ajudar, o manual até destaca os erros mais comuns, e um dos maiores é julgar o debate que deveria ter sido. Isto acontece quando um juiz pensa: a segunda equipa de governo devia ter falado de economia, e os penaliza por isso. Não, um bom juiz avalia o que foi dito. Em vez de se focar em argumentos ausentes, analisa o impacto dos argumentos que foram apresentados. O que foi dito foi bem fundamentado? Resistiu aos ataques? A vitória não vem de adivinhar uma lista de tópicos, mas sim de construir o caso mais persuasivo com que foi efetivamente trazido para a sala. Ok, vamos juntar todas as peças. Com esta nova perspectiva, a forma como se assiste a um debate muda completamente. E este é o ponto fundamental. O julgamento em BP é inteiramente comparativo. Uma equipa não ganha por ser boa de forma isolada. Ganha por ter sido mais persuasiva do que as outras três. O juiz está constantemente a perguntar-se: a contribuição do segundo governo foi mais importante que a do primeiro? A primeira oposição conseguiu deitar abaixo o caso do governo? É tudo uma questão de ranking relativo, do primeiro ao quarto lugar. Portanto, da próxima vez que assistirem a um debate, talvez já não vejam um caos de argumentos, mas sim um jogo complexo de estratégia e persuasão. Um jogo onde a criatividade tem de funcionar dentro de regras bem apertadas. A persuasão tem as suas regras, mas a grande questão é sempre o que acontece quando elas são quebradas.